Boa tarde, povo santo. Tudo bem? A Bíblia fala: conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amados, hoje nós vivemos um caos quando se trata da liberdade que Deus deu ao homem. Se nós olharmos lá para o Antigo Testamento, Deus deu 10 mandamentos. Depois a esses 10 mandamentos foi acrescentado 613 leis. Ou seja, algo que viesse fazer com que o homem fizesse as coisas tudo direitinho. Mas se nós olharmos direito, nós vamos perceber que por mais que venha a ter 613 leis, com mais 10 mandamentos, o povo mesmo assim pecava. Hoje, querido, nós também vemos isso. Gente sendo oprimida na igreja, sendo machucado, pastor jogando um fardo pesado sobre suas ovelhas, gente que está na igreja e está vivendo oprimida, vivendo entristecida, vivendo que é abatida e vivendo uma vida a qual o Senhor não nos chamou para isso, porque o fardo o jugo é suave e o fardo é leve. Amém, querido? A Bíblia fala isso. Jesus dizendo: meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E se você está no evangelho e está pesado, se você está numa igreja e não está tendo paz, se você está se sentindo cobrado demais, está errado. Amém? Eu sei que tudo na vida tem que ter regra. Tudo na vida tem que ter regra. Eu não estou aqui para anular a regra, mas você tem que entender que não é o pastor que te deixa santo, nem um apóstolo, nem um bispo, nem as regras da tua igreja. Não é o tamanho da tua saia que te deixa santa. Não é o paletó que você usa. Não é a gravata. Não é o seu corte de cabelo. Não é se você usa ou não usa brinco, ou usa ou não usa maquiagem. Querido, o que te deixa santo é o Espírito Santo. É uma transformação não de fora para dentro, mas de dentro para fora. E o que tem acontecido são os homens, dia após dia, colocarem mais peso sobre as ovelhas. Eu tenho passado por aí, tenho visto gente desviada por besteira. Líder que trata discípulo como se discípulo fosse apenas um animal. Pastores que olham para a ovelha e tratam as ovelhas como um lixo. E olham para as pessoas e vendo que é lucro. E o amor de verdade tem se perdido. E na verdade nós temos que amar as pessoas. Amar as pessoas. Nosso papel como pastor e líder é ensinar sobre o perdão, é ensinar sobre o amor, é ensinar sobre a misericórdia. E nada mais, nada menos do que ser exemplo. E o que nós percebemos que o povo mais doente hoje são os pastores. Pastor que não fala com outro pastor, pastor que não vai na igreja de outro pastor, pastor que obriga as ovelhas de ir para outra igreja. Então nós vivemos uma divisão. Que Deus é esse que dividiu em várias categorias, os batistas, os metodistas, os assembleanos, e gera uma confusão, uma intriga. Você não pode ir para lá, você também não pode ir para cá, porque senão é pecado, você vai desobedecer uma regra, uma lei. Ou seja, o ser humano quer, porque quer de todo jeito tirar a liberdade do ser humano, quer tirar o livre-arbítrio. Você não pode namorar, beijar na boca, tem que namorar de corte, é obrigatório. E que nesse negócio de namoro de corte, que eu já vi de menina dizendo que tá namorando em corte e depois aparece com um buchão, já quase 9 meses. Então, querido, o que nós devemos entender é que nós não devemos aumentar as nossas regras e as nossas leis. O que nós devemos fazer é viver o evangelho, é ter Deus dentro de nós e mostrar para o povo esse poder que vem do céu. Amém? Essa transformação que vem do céu, a transformação de dentro para fora. Entenda bem, Moisés não precisava estar puxando a orelha de Josué. Olha, Josué, venha para a igreja. Josué, use a calça. Josué, não use boné. Josué, não corte o cabelo assim. Moisés não precisava não. Moisés era um exemplo de uma pessoa que tinha intimidade com Deus. Josué via Moisés como homem de Deus e seguiu os seus passos. E nem à toa que ele foi sucessor de Moisés. Se você olhar para a Bíblia, você também vai ver José. José não está em Israel, José está no Egito. A mulher de Potifar vai querer seduzi-lo e ele vai lá e foge.
Querido, hoje 1.500 pastores por ano que deixam o ministério, e a maioria desses casos é por causa de adultério. Eu conheço caso de homens de Deus que passaram por tratamento, ficaram sem celular, sem receber salário e tudo, e depois estava o quê? Depois de 7 anos cai em adultério de novo. Por quê? Porque a transformação é apenas por fora, por dentro não encontrou o Espírito Santo. Entenda uma coisa, quando o Espírito Santo transforma a vida do homem, o homem vai querer viver para Jesus. Não são as regras que te fazem mais santo, mas é a transformação que o Espírito Santo traz para nós através da palavra. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. José fugiu porque ele tinha Deus no coração. Mesaque, Sadraque, Abdinego não comeram os manjares do rei, porque o pastor dele não come carne de porco, é pecado, olha só, é pecado. Não, ele não tinha pastor não, ele tinha Deus dentro deles, tinha transformação de Deus dentro deles. Daniel envelheceu na presença do Senhor e ele orava na janela em voz alta lá, ninguém obrigava ele orar, nem irmã de círculo de oração, nem pastor, ninguém obrigou Daniel a orar. Daniel orava porque ele tinha Deus dentro dele, ele era livre para decidir. Então, querido, entenda uma coisa, não cante na igreja, obrigado, não pregue, obrigado, não faça nada de mau gosto, Deus não vai receber de mau gosto, tem que ser com prazer, tem que ser por amor, você tem que amar o Pai, por amar o Pai você tem que querer agradar. Entenda uma coisa, se não é por Deus, não adianta. Não adianta, tem que ser por Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Nós temos que amar e desejar estar na presença dEle e fazer a sua vontade, a transformação de dentro para fora. Olha, eu estou dizendo para você que está aí magoado, triste do outro lado, volte para Jesus e entenda, perdoe, tenha misericórdia. Ame incondicionalmente o ser humano. Vai dar tudo certo. Jesus está no controle de tudo. Um abraço.